Bom, boa tarde, pessoal. A gente está aqui na Conversa Ilustrada, né? Já virou um quadro, parece, da programação, né? Com a Maria Clara Resch, né? Ela que foi aí aluna, formou em 2016, né? Foi uma informação que ela passou agora, porque eu já não lembrava. Enfim, e eu lembro dela das aulas de ilustração, inclusive eu acho que foi numa aula que ela também foi descobrindo esse interesse pela ilustração, para literatura infantil, né? Que tem esse traço bem característico do trabalho dela. E a ideia dessa organização, né, é vinculado com a disciplina de ilustração digital do curso de design da UFSC. Então, temos aqui duas turmas, uma da terça-feira à tarde, que é o horário de aula deles, e a da quarta-feira de manhã. E também vários alunos da UFSC e pessoas de fora, né, abrir um número de X vagas aí para o pessoal de fora, até para não sobrecarregar muito, né, aqui a nossa... enfim, né, não sei o número de pessoas, acho que cabe até 200 pessoas no Google Meet, mas eu sei que ele costuma travar, então eu preferi fazer com um número aceitável aí. Eu acho que já tem uma audiência bem legal, interessada no trabalho da Maria Clara, então a conversa fica a teu critério, pode apresentar como você mesmo sugeriu, e daí eu acho legal, né, daí tu pode ver como é que fica melhor em algum momento, o pessoal pode fazer perguntas para você. Então... Sim, aí eu pensei, tipo, talvez para apresentar um geral, assim, tipo, apresentar ele inteiro, na real. E aí depois a gente abrir para perguntas, para as conversas, que aí, o que vocês acham? Tudo bem? E o pessoal está super convidado a participar. Podem me interromper, por favor. Eu vou tirar o áudio aqui e tá contigo. A gente está aqui te assistindo e quando quiser o retorno da conversa, tu pede que a gente vai responder. Eu vou compartilhar, então, aqui a apresentação. Vocês estão vendo a apresentação? Tá. Então, gente, muito obrigada, Doug, por ter me chamado, eu fiquei bem feliz. Somente porque realmente essa aula de ilustração digital na UFSC foi um marco, assim, na minha vida, de pensar no que eu queria. Então, vamos lá. Hoje eu faço mais livro infantil, mas eu queria mostrar um pouquinho como foi chegar aqui no livro infantil, porque, na verdade, eu entrei na UFSC para design de produto. Então, né, tipo, eu tenho cadeiras, eu tenho todos o design de produto. Eu fiquei muito tempo martelando que eu precisava ficar no design de produto. Então, essa sou eu. E vamos lá no começo da história, bem rapidinho, né? Eu desde pequena sempre gostei de desenhar. Mas tem uma coisa que eu fazia muito nas férias, é que o meu avô, ele gostava muito de contar histórias. Então, ele escrevia e imprimia essas histórias. E eu desenhava nessas histórias. Eu não tenho nenhuma aqui, infelizmente, para mostrar, mas eu, por muito tempo, quando era criança, eu desenhava, não nessas aqui, né, tipo, mais na cidade aqui, eu desenhava o que ele ilustrava e depois eu comecei a desenhar no Paint. Então, eu sempre tive isso sei lá, vontade de fazer livro infantil. Mas, depois, né, como eu já comentei, meus pais são arquitetos, eu achei que eu queria arquitetura, depois design, e eu fui para design de produto. E eu fiz aí na UFSC, aí porque esse baby aqui, é que o meu filho, eu entrei na UFSC com um bebezinho. E para mim é muito, meio óbvio, né, mostra o motivo de eu ir muito para a infância. Eu acho que todos os meus projetos da UFSC, menos aqueles que falavam para um público maior de 40, para um público mais idoso, todos que você podia escolher o público, eu fiz para criança. Eu gosto muito de ler sobre esse mundo e tal, mas eu tinha na cabeça que eu tinha que continuar no produto e não na animação, nem ilustração, mas eu tinha vontade, assim. E aí eu fiz ilustração com o Doug, esse foi o meu projeto final com o Doug. E aí eu lembro que nesse momento eu vi o quanto que eu gostava muito de ilustrar. Mas eu ainda fiquei martelando que eu achava que eu ainda tinha que continuar no produto, mesmo sabendo que eu gostava muito, muito, muito de ilustrar. E aí, uma coisa que aconteceu, acabei não contando, eu entrei para design de produto, mas na minha época o design de produto, ele foi juntado todo o design, né? Tipo, hoje em dia, eu acho que ele separou de novo, né? Mas o design de produto, eu juntei tudo e eu falo que eu fui bem a ratinha de laboratório da UFSC, porque eu fiz projeto de produto, projeto de gráfico e projeto de animação. E no meu TCC eu acabei meio que juntando tudo, porque eu tive, né,
geração de personagem para os bonequinhos, a embalagem e o produto em si, assim. E mesmo assim, eu ficava matando que eu precisava continuar em produto, mas eu gostava muito de ilustrar, assim, eu sempre quis isso. Aí eu trabalhei na Lud, que é uma marca da Imaginário, e eu sempre... só que eu gostava muito de lá, mas eu só ficava... Essa coleção específica foi a que eu mais gostei, porque era que eu tinha que ilustrar. E depois dessa ilustração, foi o momento que eu falei, meu Deus, eu sou muito mais feliz ilustrando do que fazendo outras coisas. E aí, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser ilustradora. Aí eu ia contar o que eu fiz nesse momento, tipo, e eu falava, não. É que eu martelei muito na minha cabeça que eu não podia ser ilustradora. Mas aí um dia, conversando com a minha amiga, ele falou, não, a gente tem que mudar a nossa cabeça, a gente tem que falar que a gente é ilustradora. Aí eu lembro que eu fui, tipo, no mercado, e aí a gente foi se cadastrar no negócio do mercado, e falou, sua profissão, eu falei, ilustradora. E foi aí que eu comecei, tipo, tentar colocar na minha cabeça que eu queria ir para esse caminho de ilustração. E aí eu comecei a fazer desenhos do meu filho com a minha cachorra e com o meu ratinho, com histórias. E foi esse desenho aqui que eu comecei a pensar, não, talvez eu possa ir realmente para o mundo infantil, não sei, eu senti isso nesse desenho, que eu demorei umas 3 semanas para fazer ele, hoje em dia tipo, ele é bem mais rápido, né, porque eu demorei muito tempo. E aqui estão eles na vida real. E eu sempre coloquei esse negócio do meu filho junto com o meu filho, junto com as histórias que eu contava para ele. Então, tipo, essa é uma história que eu contei para ele quando ele era bem pequeno. E que era menor do que essa foto aí. Que era uma história de um menininho que fazia vários aviãozinhos de papel e ele voava com ele, né? E eu lembro que ele passou um ano fazendo aviãozinho de papel depois dessa história. E isso, eu lembro que ficou muito tempo. Eu falei, nossa, preciso ilustrar essa história, preciso ilustrar. Que eu ilustrei como um pequeno zine na época. Hoje em dia eu ainda tenho vontade de realmente fazer um livro, porque hoje em dia eu já mudei um pouco, né? O estilo, mais ou menos, o estilo de pintar e tal. E aí eu comecei a me jogar nas feiras. No começo eu tinha muita vergonha. Gente, eu vou pedir desculpas, mas minha cachorra, ela tá lá de fora. E ela tá latindo e eu não tô conseguindo. Peraí, desculpa, 1 minuto mesmo. Super acontece, né? Parece Domingão do Faustão, né? Aquela coisa, como é que é? Quem faz ao vivo... Ai, sim, é muito engraçado, porque, tipo, eu coloquei, ó, companheiro, o filho e o meu namorado trancados no quarto, pra nada acontecer, e aí minha cachorra ficou trancada. Traz aí, então... o pessoal deve... Depois mostra ela, porque a gente já ficou curioso pra conhecer. Desculpa. Eu ia pedir também para fechar o WhatsApp, que tá tocando o WhatsApp, eu acho. Não sei se é para mim ou... O alarme? Tava tocando o interfone também. Desculpa, gente, tocou o interfone no meio do negócio. Não, o símbolo, o WhatsApp. Tá, desculpa. Não sei, para mim tava tocando. Eu acho que não é da Clara. Talvez alguém deve ter deixado o microfone aberto. Eu acho que pode ter sido. Pode ser também, alguém pode olhar, mas é que eu já fico olhando aqui no meu se tá e não tá, e aí tô ligando no negócio. É isso, no geral, se alguém tá com o microfone aberto, na hora de fazer pergunta, obviamente, né? Vocês podem abrir. Mas... se tiver alguma dúvida assim no chat, não consigo ver, né? Mas aí pode deixar que eu vou fazer na mediação, tá? Tá bom. Então, voltando, gente, obrigada por entenderem. Eu comecei a me jogar nas feiras. Eu tinha muita vergonha no começo e eu, na verdade, imaginei que eu nunca ia ser selecionada. E eu acabei indo e foi bem legal, porque eu fiquei bem amiga da Camila da Parque Gráfico e no ano passado eu fiz a identidade visual do Parque Gráfico, que ela foi toda ligada na infância, então eu peguei vários desenhos, eu não coloquei aqui porque não eram meus desenhos, né, era mais os desenhos do meu filho e de outras crianças. Então eu realmente entrei nesse mundo da feira e para mim a feira foi o que abriu muita possibilidade, porque principalmente na Pixel Show em São Paulo foi onde eu encontrei alguns clientes que até hoje eu estou fazendo 4 livros para uma editora que me achou no Pixel Show, então se joguem nas feiras quando voltar à vida normal. E aí eu comecei a fazer realmente algumas coisas com ilustração. Esse eu fiz para Whiskas, que eu coloquei aqui. Desculpa.
que eu tenho aqui para mostrar como que ficou, que era uma campanha para Whiskas, e esse trabalho eu consegui porque um amigo meu viu um cara falando que queria alguém com um estilo de ilustração X. E ele me chamou, ele falou assim, é sua cara, e eu tinha visto que já tinham selecionado um ilustrador. Mas aí eu falei, não, mas é a minha cara. Eu mandei uma mensagem pro cara e falei, olha, eu sei que você já selecionou ilustrador, mas eu realmente acho que a minha ilustração é o que vocês estão procurando. Eu me achei, mas eu tentei. E aí no final foi, e eu não sabia que era pra Whiskas. E aí quando eu recebi o briefing que era pra Whiskas, eu lembro que eu fiquei tipo, nossa, é pra Whiskas. E aí depois eu também fiz eu ilustrei uma reportagem, que era uma reportagem que ela falou com a mãezinha, que era sobre o abuso no parto, Então, foi bem interessante, assim, principalmente porque a minha ilustração é uma coisa mais infantil, mas tem que trazer um assunto tão sério. E aí eu fui chamada para fazer o Plano Decenal Municipal de Direitos das Crianças e Adolescentes, tanto a capa e tanto a diagramação e as ilustrações. E aí, como eu contei, eu era design de produto, né? E eu não fiz a matéria de diagramação na UFSC, nada disso. E aí eu tive que chamar meus amigos de design para realmente me ajudarem e correr atrás do que eu realmente tinha que ter feito na faculdade. Eu não. E aí, nesse momento, eu estava começando a ter muito trabalho de autônoma, e aí tinha a CLT lá, e eu não sabendo o que... Eu querendo muito ser autônoma, mas, né, insegura de sair da CLT. Até o momento que eu falei, não, eu quero ser autônoma. Eu lembro que eu coloquei até na minha senha, eu sou autônoma, tipo, para tentar chegar ao universo. E aí eu fui chamada para fazer 3 livros de uma vez. E nesses 3 livros eram mais de 140 páginas. E aí eu balancei o quanto que eu ganharia nesse projeto e na CLT. E eu também não conseguiria colocar os 2 juntos. Que aí foi o momento que eu falei, não, acho que tá na hora, eu vou pegar esses 3 livros e tentar continuar depois que eles terminassem. Aí foram 3 livros que foram bem legais de fazer, assim, tipo, foi bem desafiador, porque eu realmente não sabia muito, tipo, da história, e aí eu percebi depois que eu tinha que correr atrás de saber como é o processo mais direitinho do que só pegar o texto e ir desenhando, assim, mas para mim foi bem importante, eu gostei bastante, e também foi um momento que eu descobri que 140 páginas eram muito, e o quanto que às vezes o tempo de uma ilustração e de um processo é importante e tal, mas eu consigo. E aí eu fiz também cenários e personagem para uma animação do Fisk, que também foi uma coisa que eu consegui nas feiras, no projeto, no Pixel Show. E aí eu acabei também fazendo folheto, um panfleto para a Unicef, que foi bem interessante. Que tem esse, e aí agora está em pausa, mas tem mais 3 que vão vir. E também isso eu gostei bastante. E eu sempre continuo, às vezes, de lado, fazendo commissions, mas eu não faço tanto, mas a maioria dos meus commissions é realmente para alguém de festa, ou a mãe me chama para fazer, no final, a decoração da festa. Esse foi o último, eu faço a ilustração, não faço a decoração. Esse foi bem legal, porque, na verdade, ele é um diário, que é uma mãe que quis fazer um diário para o filho, e ela me contratou para ilustrar esse diário dele na quarentena, mas dentro de casa. Ela inventou uma história para esse 1 ano dentro de casa. E aí, no final, ela gostou, né? Que ela me mandou, que eu pedi. E ela acabou fazendo aniversário do menininho no tema. Mas aí eu continuei ilustrando e estudando sobre ilustração e tal, tipo, para melhorar um pouco. Mas eu consegui realmente livros em editoras. Aí, ano passado, eu consegui ilustrar esse Calota Menina Canhota, que é um livro que foi lançado lá em Portugal. Aí, o Vicente, o Dinossauro de um Só Dente, que é da editora Matricência. E Call Me Love, que foi um projeto, na verdade, pessoal, eu e de uma amiga minha, que a gente lançou no Kickstarter e deu bem certo, assim. Então, agora é o momento. Eu queria trazer um pouco do processo do que é fazer um livro, né? Esse é o Vicente, o Dinossauro de um Só Dente, só para vocês entenderem mais ou menos. A história a Raquel Dias, que é a autora, ela tem um filho portador de uma deficiência que ele acabou nascendo só com um dente, ele sente muito calor. Eu
displasia ectotérmica, eu acho. É que eu falei errado, mas aí ela fez uma historinha quando ele era bem pequenininho para realmente ajudar ele nessa autoestima, para aumentar, e ela acabou mandando para a editora. E essa editora também foi uma coisa que, tipo, eu fui atrás da editora e falei, eu gosto muito do trabalho, um dia, tipo assim, correndo atrás, né? Então, para mim, o que é o livro infantil? Tipo, para mim, o que é um ilustrador, né? O ilustrador, ele é como se fosse o diretor de um filme. Eu levo isso muito como ilustrar um livro. Para mim, quando você tem um roteiro, né? Tipo, para mim, o autor tem é como se fosse o roteiro do filme, e aí você tem a escolha, ou você fazer um homemade, ou fazer uma coisa, né, super mega plus. Então, realmente, o ilustrador, ele é quem chama, tipo, casting, ele é quem monta as câmeras, ele que monta o ar, ele que traz o sentimento pro público que aquele roteirista escreveu, né? Então, para mim, antes de mais nada, antes de fazer o livro, eu tenho muito, sei lá, uma caixinha de descobertas, assim, tipo, eu tenho que, antes de começar a pegar, até tento, na verdade, desenhar um pouco antes só para ver o que tá, mas eu gosto, tipo, de analisar bem como que é a história, né? Então, tipo, o que os valores tinham na história, né? A inclusão era construir uma autoestima do personagem, tipo, cada um tem o seu valor especial, que é o final da história. Então, eu tento analisar assim, e para mim, uma forma muito que eu acho que ajuda bastante é analisar as emoções. Aí isso eu aprendi, tipo, a animação faz muito isso, não sei se alguém tem animação aqui, mas é, tipo, analisar como que vai a história, né? Então, tipo, com o começo, ela mostra quem são os personagens, e aí eu coloquei, né, tipo, aqui começa o personagem, as características dos habitantes. Então, nesse momento, a história não tá nem muito feliz, nem muito triste, ela tá neutra. E aí, aí vai a apresentação do personagem principal, só que, na verdade, eles não enxergam o personagem principal, como deveriam. E aí acontece uma catástrofe. E aí eles precisam... Olha o que acontece, a história é do dinossauro, que tem um só dente, que eles estão numa manada de dinossauros gigantes, e eles comem de tudo, só que o dinossauro de um só dente, ele é mais seletivo no tipo de comida, nas coisas, e acontece uma catástrofe, eles têm que fazer uma migração, eles têm que migrar para o litoral. E lá no litoral eles chegam e tem várias conchas, só que ninguém consegue, tem uma tentativa, tem uma tentativa e ninguém consegue abrir as conchas. E aí o Vicente fala, não, eu consigo abrir as conchas, só que eles riem da cara dele, ele acha que não vai, só que na verdade ele vai lá, ele consegue abrir as conchas, e eles reconhecem né, o Vicente, né? E então eu analisei, tipo, como a catástrofe, aí tipo, chega a catástrofe e aí eles migram para o litoral. Então aqui, essa aqui é mais, ele explica melhor. Aqui acontece quando eles migram para o litoral, na história você não sente que eles estão mais felizes migrando para o litoral. Mas eu, como ilustradora, eu achava que aquele momento eles estavam sentindo esperança, tipo, esperança que lá quando eles estão migrando, eles vão conseguir comida naquele lugar que eles estão indo. Então, por isso que aí, nessa análise, eu coloquei um pouco mais feliz. E aí, nesse também tem, tipo assim, o primeiro voluntário chega lá, todo confiante, só que acaba. A segunda parte do voluntário chega, só que eles não estão tão mais felizes, assim, o primeiro voluntário eu não consegui, o segundo voluntário eu não consegui. Mas isso foi muito análise minha, de ilustradora, que eu queria passar nas ilustrações. Então... Aí que também é outra análise que podia ter sido só feliz, assim, tipo, da apresentação do personagem. E eles eram para ser até na mesma página, mas eu achei que ia ser interessante ter uma página que apresenta o personagem e essa outra página que aí sim o leitor ele sente a doçura do personagem, ele se apaixona pelo personagem. Aí depois disso, tem as referências que aí eu pego. Eu lembro que quando eu comecei a ilustrar, não sabia muito bem ilustrar dinossauros. Assim, eu comecei a ilustrar, então eu peguei e comecei a ilustrar vários, o do Bom Dinossauro, porque eu achava muito interessante como eles fizeram, né, essa personalidade do Bom Dinossauro. Então, eu fiz vários sketches, tipo, vendo o filme e analisando. E aí tem, tipo, de composição, aí tem fotos da vida real que eu achava, tipo, na praia, até moro aqui na Praia Moita, eu achava que ia ser legal colocar essas pedras mais longas.
e de composição, que eu achava interessante de ter. Aí tem os sketches. Aí são os sketches que eu mandei para... Agora são o que eu mandei para a editora, que eu mandei também para a editora aquela análise. Mas antes desses sketches, eu fiz muito... Não sei se conseguem ver, mas eu fiz muitos sketches no meu caderninho. E eu lembro que eu passei, eu acho que muito tempo, eu via até nas árvores, dinossauros, eu via em todo lugar, e eu não conseguia achar o personagem. E aí, eu não conseguia até o momento que eu comecei a escrever. Por isso que eu acho que às vezes você tem que sair até da ilustração e começar a escrever o que você realmente quer passar. E eu comecei a escrever tudo que eu achava do personagem, né? Tipo, tudo tem motivo e... não vou... Ninguém vai tirar de você o valor que você tem. Tipo, comecei a falar várias frases que eu achava que identificava o personagem e eu fiz esse aqui. Que ele não é diferente do Vicente que tá aí, mas foi quando eu falei, nossa, esse eu acho. E eu normalmente até mando mais alternativas, mas nesse eu arrisquei, mandei só um, aí se ele não forçasse, a gente ia para os outros. Então, eu fiz alguns estudos de cores nesse começo, mais pelo fato que no começo como ele ia ser verde, eu queria ver como ele ia se lidar com os mundos, né? Porque primeiro ele tá num mundo bem vegetativo, depois ele tá na praia, que não pode ter nenhum tipo de comida que eles comiam no começo, né? Porque senão não ia ter esse sentido das conchas. E no final que eu queria, como tem esse final, muito reconhecimento interno, o pôr do sol é uma coisa que dá muita esperança, dá muito esse conchego, né? Então, eu queria ver como ficaria nessa cor, ou com a influência do... E aí a gente vai na divisão das páginas e nos thumbnails, que são, tipo, são rascunhos bem do tamanho de um dedão, por isso que thumbnail. E aí eu comecei a fazer os desenhos e pensar na diagramação das páginas, né? Tipo, porque tem um texto e você vai diagramando. Porque até mando isso bem no começo para a editora, porque eu acho que, por mais que essa página aqui não tenha nada, eu ainda não sei o que eu quero, eu acho que é importante para ver a continuidade da história, para ver o personagem que a gente escolheu na história, né? Tipo, então, eu mandei, aí ela viu, tem até umas páginas que a gente teve que alterar, concordo. Ai, gente. Gente, desculpa. Então, voltando. Isso aqui é em casa. Aí, a apresentação. Aí, aqui eu quero mostrar duas formas que eu mandei para a editora. A primeira página e a segunda página. O que eu faço? O thumbnail, olha, não dá para entender muito bem o que está acontecendo aqui, mas se eu explico o porquê, o motivo, eu acho que é muito mais fácil se você ganhar o seu pitch de por que eu quero essa ilustração. Então, no começo, a frase é: no tempo dos dinossauros, no passado distante, uma curiosa história mudou a vida dos seus habitantes. Vicente era um jovem dinossauro, o mais novo de uma manada de gigantes. Dinossauros com bocas enormes, cores que você nunca deve ter visto antes. Nesse momento, eu não coloco as bocas em nada, só o ambiente, porque eu queria que, nesse momento, o leitor ele pegasse a página e ele entrasse, né? Tipo, ele chegasse e... Eu não sei, eu gosto de livro infantil, você entra e você... Antes da criança, porque primeiro a criança, ela precisa, né, tipo, pegar e... que legal! Tipo, prestar atenção na história. Então, a primeira página, ela tá mais, tipo, a apresentação do universo dos dinossauros. E aí, então, eu coloquei, né, o plano aberto, trazer leveza, calma, viajar dentro. Então, eu explico tudo isso na editora. E aí, nesse, é a conquista da confiança. E aí, eu coloco por que eu quero, então, uma câmera olhando de baixo para cima, para ele ter esse negócio de herói, né, que ele é confiança nele mesmo, a luz no rosto para ter mais esse destaque. E aí, no final, até essa página ela gostou muito, mas eu acabei tirando a parte da inclusão, que no final tem ela finalizada aqui. E eu acabei tendo que mudar um pouco, mas continuei com esse ar de herói, né? Então, por isso que eu falo que, tipo, o ilustrador, ele é o diretor do livro. Tipo, ele que comanda todas essas câmeras. E aqui, depois dele estarem... Aqui, ó. Ele acabou tendo mais amiguinhos. E
e o Rei da Manada. Eu sinto que aí coloco o line art, né, para quando todos eles são aprovados, para aí vir para colorir. Aí, para colorir, eu faço o color script que tem na animação também, que eu aprendi na animação, que é pensando naquele gráfico de emoções, né? Então, ajuda bastante o gráfico de emoções, tanto para a composição, tanto para as partes coloridas, tipo, as cores que vêm no projeto, né? No livro. Então, você vê aqui, tipo, aqui é um ar mais obscuro, tipo esse aqui, porque eles são tristes nesse momento. Aqui, uma esperança. Que eu sempre coloco o pôr do sol, eu acho que é o que ganha bastante, assim, quando você coloca. E aí eu trouxe elas finalizadas, só esse comecinho, né, que é, tipo, eles felizes, aí apresento os animais, os personagens secundários, que são essa manada de dentes gigantes, e você vê que isso aqui, você não vê, tipo, quem é mais feliz, eles estão felizes no mesmo tempo. E aí aqui tem a apresentação do personagem, e o que eu queria era que tivesse a apresentação do personagem e aqui tivesse uma outra página da apresentação para você sentir a doçura que o Vicente trazia. Por quê? Porque quando vem uma coisa, vai caindo o sentimento, é bom ele estar um pouco no alto para depois cair o sentimento. Porque aqui você gostou do Vicente, para mim, eu acredito que o leitor, ele se apaixona pelo Vicente nessa para chegar nessa. Tipo assim, nossa, eu gostei do Vicente, mas eles não se importam com o Vicente, né? Tipo, porém, para os outros dinossauros isso não era nenhuma vantagem. Não vale a comida era farta e o que importava era a imagem. Então, Vicente, eles não viam o que a gente via, né? E aí aconteceu a catástrofe, então uma coisa mais densa. Só que aí eles, né, veem tudo devastado e eu não queria, só que essa não podia ser mais tão triste quanto a outra, porque já passou a catástrofe, né? Eles estão vivos, pelo menos. E aí eles vão para a migração. Aí o pôr do sol para essa esperança aqui. Aí o Vicente. E aí essas frasezinhas foi minha ideia de colocar para ficar mais engraçadinho para as crianças. Do tipo, espere por mim. E pensando em comida e tal. E aí que são as outras duas páginas, que é o final, que quando ele tem um reconhecimento externo do chefe da manada, do líder da manada, e depois o reconhecimento dele, que é, né? Aí assim aquilo todos que achavam impossível, com um gesto corajoso e incrível, foi feito por alguém que ninguém acreditava. A diferença era mesmo o detalhe que faltava. Então, era uma coisa dentro dele, assim, né? E, além de tudo isso, de fazer o livro, eu também gosto sempre de ter umas coisinhas, porque eu adoro livro quando você termina, principalmente infantil, assim, que eu acho que no infantil que dá mais para fazer isso, é você poder voltar no livro e achar novas coisas, né? Então, eu coloquei 28 escaramujinhos, eles escondidos no livro, para as crianças procurarem. E eu também homenageei a Raquel Dias, porque antes também de começar a ilustrar, a Raquel Dias tinha um blog. E eu li todo o blog, porque eu acho que, eu acredito, por mais que eu demore mais tempo, eu acredito que muda muito quando você tem sentimentos dentro de um projeto, quando você vê, quando você entende o sentimento que a autora estava quando ela estava fazendo o livro, né? E eu chorei várias vezes nos textos da Raquel. Então, eu quis, de alguma forma, trazer a mãe que ela era, junto com o Vicente, assim, que, tipo, pro Luca Toni, que é o menininho, que ela sempre estava lá, tipo, apoiando tudo, todas as mães, mas eu queria homenagear, de alguma forma, a Raquel dentro do livro, assim. E então ela tá em todas as páginas, assim, todas, sempre junto com o Vicente, ou olhando, assim, né, ou, tipo, comemorando as vitórias dele. E aí aqui tem dois videozinhos, aí um é o videozinho da editora.
esse é o Luca Toni, que é o filho da Raquel. E esse vídeo aqui é um vídeo só dos processos, né? Tipo, tem da ilustração acontecendo. E ela entrando. Que você vê que até a ideia da borboleta veio no final, assim. Aí tá. E esse é o do Vicente. E aí eu vou falar um pouco do Collor. O Collor não passar todo o processo dele, porque ele é bem parecido, né, aos processos de ilustração, mas o Collor é um livro que eu achei bem interessante fazer, porque ele é um único livro, né, que eu fiz, que eu entrei dentro de todo o processo, né, desde o momento que a minha amiga me chamou, era um projeto nosso, então a gente teve que mandar para uma editora, a gente quis fazer independente, né? Então, a gente, por uma pessoa editar o texto, a gente decidiu fazer em inglês. Por quê? Tá, vamos lembrar. O livro, ele é sobre uma família poliafetiva. A minha amiga que escreveu o livro, ela mora em Nova York. Então, a gente achou que teria muito mais abertura começar esse livro lá fora, porque lá fora ainda já está mais aberta essa discussão. No Brasil, a gente achou ainda um pouco difícil. A gente está tentando entrar agora. Mas para começar, a gente achou interessante começar lá fora, principalmente porque o inglês ele abre muito. E a gente começou fazendo o Kickstarter. Desculpa. E é um livro que foi feito, tipo, desde o momento que ela escreveu, até todas as ilustrações, até, tipo, conversar com a gráfica. A gente teve vários problemas com a gráfica que falou que, tipo, ia entregar em 8 semanas, que já é muito, 6 semanas, que já é muito, passou para 8 e passou para 12. Então, tem todo aquele backstage que normalmente eu não participo, porque, né, sou ilustradora do livro, não sou parte da editora. E aí toda conversar com outras editoras para ver se o seu livro vai ser traduzido em outras línguas e tal, que ele vai ser traduzido para alemão, a gente já tem garantido. Mas, então, esse livro é um livro que eu gosto, eu vejo muito como um filhinho desde o nascimento, eu estou acompanhando ele de perto, assim. E a gente fez um Kickstarter, que foi bem legal, ele era para ser 13 mil, a gente conseguiu 23, a gente conseguiu 648 pessoas, e era uma coisa que ninguém conhecia a gente começou com 100 seguidores e foi lá correndo atrás. Ele é realmente o primeiro livro que abraça bem esse mundo do poliamor, da família poliafetiva. Então, e antes de começar esse livro, o que eu fiz foi, como eu não sou poliamor, mas minha amiga né, a autora, eu precisei seguir várias famílias e, tipo, tudo, né, tipo, para ver, entender não, eu achei bem legal, tipo, bem, tá. E aí eu fiz a mesma coisa, comecei com timeline. Aqui você vê que não tem muito neutro, tem mais feliz, porque é uma coisa que é um livro muito colorido, a gente queria trazer todos esses momentos bem mais felizes do que realmente neutros. E tem 2 partes de dúvida da criança, da Ana, que é a personagem principal, que a gente queria, a autora, ela quis trazer, são coisas que a gente sabia que eram dificuldades que as crianças que as crianças tinham dentro de relacionamento com pais poliafetivos, né? E então, a gente, mas aí a mesma coisa, né, que ela tem desculpa, gente. A criança, ela tem medo da despedida, né? De algum pai, da separação de algum pai, né? E é uma coisa que eu lembro quando eu li, eu falei, nossa, eu tive isso, esse livro, né? Eu e meus pais se separaram, né? Então, é bem legal porque ela fala de um jeito e ela traz ele... Eu trouxe para essa página, tipo, esse medo que a criança tem, né? Tipo, o darkness é tipo a escuridão chegando, né? Mas aí a mãe fala, mas quando o sol vai embora, você ainda sente o seu coração quentinho? E aí vem o pôr do sol, né? Que é aquilo que eu falei, que eu amo o pôr do sol para esses momentos felizes e tudo, e abraçou bastante. Então, essa coisa da esperança, né? Então, chega da criança, quando ela vê, ela sente isso, mas aí quando ela vê na próxima página, ela sente abraçada. Aí, nesse livro também que eu queria mostrar, que eu trouxe como ilustradora, foi que eu pensei, a gente, como é a cor do amor, e a cor do amor são todas, eu pensei, por que não fazer a personagem principal ter
elas indo se colorir. Então, ela nasce, né, da sinfonia da Lia com o Ed, e aqui você vê ela toda branquinha. E aí, ela começa com as cores dos pais. E aí, ela vem, apresenta o L, e ela tá ainda com as cores dos pais aqui branquinho. Aí, quando ela conhece o L, que é o terceiro pai, ela tá com a roupinha mais pintadinha com o L. E aí, quando ela conhece a mãe, a outra mãe, ela fica com a fitinha amarela. Então, tipo, é uma forma de mostrar do coração, do amor dela sendo construído, né? E aí, no outro momento, ela também fala muito sobre o amor interno, tipo, amor próprio. Que aí, no final, ela tem a sua própria cor. Então isso que eu trago, tipo, o ilustrador, ele tem isso de, tipo, acrescentar mais na história. A gente não precisa só desenhar exatamente o que está escrito. A gente pode sempre pensar numa forma de acrescentar mais para a história contada pelo autor. E aí, aí esse pequeno videozinho que a gente fez agora, porque chegou finalmente o livro. E é isso, gente. Eu me embaralhei no final aqui, mas é isso aí. Essa era a apresentação que eu queria trazer para vocês. Eu vou parar aqui para eu poder falar com vocês. Ou eu volto. Nossa, Maria Clara, eu tô adorando, eu quero saber mais. Eu tô cheio de perguntas aqui. Primeiro, assim, né, a pessoa que acabou entrando um pouquinho depois, né, que tá pegando a fala dela, eu fico, assim, muito feliz, sabe, de ver todo esse processo, ter acompanhado um pouco da história da Maria Clara, né, que foi aluna, e mostrando um monte de projetos que eu não acompanhei, né, mas eu via ela seguindo nas redes sociais, mas não acompanhei, assim, com essa profundidade em conhecer os processos. E eu achei incrível, assim, a forma como você conseguiu aplicar algumas coisas de várias áreas, né, para dar uma solução criativa, e como o teu projeto é muito bem pensado, né, tem os mínimos detalhes, tem essa questão dessa entrega, e principalmente essa temática, né, eu acho que o teu traço ele tem tudo a ver, né, ele foi se formando por todo esse processo. Vamos abrir para as perguntas. Eu já tenho uma pergunta, na verdade. O pessoal pode começar a mandar, e enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas aqui, eu quero só falar que aqui em cima no chat eu coloquei um link para vocês assinarem, colocarem o nome e o CPF para eu gerar um certificado de ouvinte, tá? Pela UFSC. E a pergunta que eu tenho é assim, em qual ponto que o teu trabalho ele vai para o digital? Ele começa, ali eu vi a questão do livro do Vicente, né? Do dinossaurinho, que você faz muitos esboços, e daí em qual altura que isso vai para o digital? E esse processo de colorização, né, das texturizações, como é que é isso? Eu começo no papel, eu não consigo começar nada no digital, assim, por mais, nem o próprio, tipo, a composição, mas para mim, tipo, começar a pensar, eu tenho que pensar, os thumbnails, eles precisam ser no papel, porque eu preciso estar longe da tela do computador, assim, eu não sei, eu sinto que eu preciso estar longe, e aí mas ele vai muito rascunhante, assim, eu sinto que o pensamento, eu penso no papel, mas ele é muito mais, e aí quando ele tem, tipo assim, eu enxerguei no papel, enxerguei o que eu quero, né, tipo, tem uns thumbnails todo errado lá, tipo, todos estranhos, que não tem até os thumbnails que eu entrego para a editora são bem mais finalizados do que o meu de papel, assim, mas aí eu vou pro computador e aí eu não saio do computador. Quando eu tenho eles já, aqueles thumbnails, eu continuo no computador e vou para sempre, assim, no computador. Eu raramente volto pro papel depois. Aí é isso, né? Tem mais alguma coisa? E a colorização tudo digital. Tem um estilo, assim, de pastel, assim, no teu trabalho, né? Sim. Eu tenho muitas camadas, que eu até, tipo, às vezes vou diminuindo as camadas, porque eu começo a me animar muito com as camadas e tudo, mas eu realmente todo
o meu brush, desde o comecinho, ele é rabiscadinho, né? Tipo, ele é aquele brush mais rabiscado. Eu nunca faço aquele bloco total, tipo, eu faço, até mesmo quando eu faço o bloco total, eu pinto tudo de branco, e aí eu faço, tipo, faço a cor que eu quero, para ter o branco embaixo, para ele poder vir outra cor depois, assim, sabe? E, pessoal, assim, vão mandando as perguntas aqui, podem ir fazendo também, quem quiser. E aí, o pessoal da turma, o pessoal de fora? Perguntas? Processo? Ah, e o João. João, pode fazer. Queria perguntar, tu falou que tu costuma fazer camada em cima de camada, mas tu costuma, no teu processo, tu costuma levar quanto tempo mais ou menos para fechar uma página dessas, por exemplo, do Vicente ou da cor? Eu demoro bastante tempo, eu acho, assim. Eu acho que deixa eu ver, o que eu faço? Eu enjoo muito fácil eu faço normalmente 3 páginas juntas, porque eu começo a ver que eu rabisco, eu fico muito, quando eu fico em uma só, eu fico muito camada por camada, eu nunca termino ela. Então eu vou meio que umas 3 juntas. E eu posso falar quanto tempo demorou o livro? Eu acho mais fácil, assim. Eu fiz o livro. É que eu não sei, é que realmente depende de páginas. Tipo, tem umas páginas que eu demoro uma semana, já tem outras que eu demoro uma semana e meia, tem outras que eu demoro tipo, 2 dias, né? Mas o livro inteiro, ele foi feito em 4 meses, mas eu podia ter terminado em 3, porque na verdade teve meio que um mês ali que eu tive que cuidar da minha mãe. Então, para ter uma ideia assim, mais ou menos. Eu gravei uma vez quase todo o processo, e aí foram mais de 26 horas em uma ilustração só. Eu sinto que eu fico bastante nessa. Hoje em dia eu estou tentando ter menos camadas para ir um pouco mais rápido. Já o color eu consegui fazer em 1 mês e meio, assim, eles. Então, foi mais rápido. Ah, mas o color é um pouquinho menor já, né, também? Também é. Mas ele é menos cenário. Às vezes eu demoro muito no cenário e tal, e na atmosfera do ambiente. E outra parada que eu queria perguntar já, meio pegando gancho nisso também. Uhum. O Doug até tinha falado do teu processo e tal, e eu queria perguntar como é que tu foi pensando esse processo. Tu até falou já um pouco dele, dessa coisa do, eu não gosto de blocar muito, prefiro vou colocando uma camada por cima da outra, mas aí como é que tu foi pensando nele? Ou se ele simplesmente foi vindo e quando tu viu já tava assim? Como assim? Não entendi. Acho que eu não entendi a pergunta. Não, eu tava querendo saber como é que como é que tu pensou esse teu processo de ilustração, se ele é realmente pensado, se é algo mais instintivo, ou se é algo que tipo, tu racionalizou para pensar cada passo. Não, agora eu vou fazer essa camada aqui, agora eu vou fazer essa, depois essa, depois essa. Agora, hoje em dia, por isso que eu acho que hoje em dia eu faria até bastante mais rápido, porque eu tenho mais meio que um processo, assim, do tipo, eu faço as cores, né? E aí eu tenho 2 brushes. Aí o primeiro passo é, tipo, um brush que eu faço como que é? Que eu faço a sombra normal dele, sem ser a sombra do ambiente, né? Tipo, a sombra dele, que é tipo... E aí eu venho com um airbrush depois. E aí hoje em dia que eu comecei a fazer mais, que aí eu venho com uma camada, quando eu finalizo todas as sombras deles de verdade, sem pensar no ambiente, eu venho com uma camada mais roxa, ou mais tipo que aí eu faço aquela sombra ao contrário, né? Tipo, a luz ao contrário, eu faço sombra em todo mundo, e aí depois eu vou tirando e iluminando a página. Isso foi uma coisa que eu fiz no Vicente numa página, e aí eu falei, meu Deus, isso adiantou, sabe? Eu visualizei que eu poderia ter menos camadas fazendo isso. Porque antes disso, antes das meus outras ilustrações, meu Deus, eu passava ali, abria a ilustração, era tipo, não dava para terminar a ilustração, porque era muita camada junto e eu não sabia mesclar, eu tinha muito medo de mesclar. Aí hoje em dia eu tenho menos medo de mesclar. Eu ainda tenho um pouquinho, mas
eu já mesclo um pouco mais, mas agora eu tenho esse. Tipo, primeiro faço a sombra do objeto, aí depois eu faço a luz ao contrário. Era essa a pergunta? Sim, né? Também, na verdade. Valeu. Eu acho que eu entendi a pergunta do João, a primeira, né? Que ele está falando sobre blocar, para o pessoal que talvez não conheça, né? O termo é de colocar esse fundo atrás do personagem para, né? Não poder pintar o fundo e ter uma base do personagem. Eu acho que talvez você usar exatamente a blocagem do personagem e depois não ficar alterando isso, né? É isso, João? É que eu fiz Sim, na verdade, as duas coisas estavam certas, na verdade. Tanto a tua interpretação quanto o que a Maria falou, então, pra mim tá top já. Entendi. Sim, mas esse negócio da blocagem que antes eu achava que eu não precisava, eu passei muito tempo eu às vezes, tipo, bloco tudo ou eu desenho rabiscadinho, né? Mas é quando eu desenho rabiscadinho e aí eu faço a máscara, eu acabo sentindo que fica muito branco, né? E às vezes eu quero pintar, quando você pinta de lápis de cor, por exemplo, fica o branquinho, mas aí você vem com outra cor, às vezes a outra cor, ele puxa um pouquinho do outro branco, né? Ele, tipo, pinta em cima do branco que tava lá. Então, por isso que às vezes eu bloco na cor, aí eu pinto de branco, e aí eu boto uma camada em cima, como se fosse a corzinha que eu queria, porque aí, quando eu tô passando as outras camadas, dá para fazer esse negócio do lápis de cor, né? Isso. Ah, legal. É um acabamento que tu vai preparando desde o processo, né? Porque eu senti que às vezes eu não queria esse branquinho, queria colocar umas outras. Entendi. Dani, ele quer fazer uma pergunta. Tudo bom? Então, eu queria fazer uma pergunta mais voltando mais pro seu passado, assim, quando você começou. E hoje eu também tô entrando nessa aí dos desenhos e ainda estamos se achando no estilo, mas quando você começou, como você planejou se divulgar, assim, por exemplo, tipo, eu vou criar um Instagram para isso, aí eu vou postar todos os meus trabalhos, ou não, vou só postar minhas ilustrações, meus outros trabalhos eu guardo para mim, não sei, como você se organizou isso para chegar onde você já chegou hoje? Eu fiz o Instagram só pro desenho. Hoje em dia, eu acho que eu podia ter ficado com eu acho que é legal ter o Instagram com uma vida pessoalzinha, assim, sabe? O povo gosta. Mas na época tinha todo o negócio que você tinha que separar a sua vida do seu trabalho no Instagram, né? Aí eu fiz um só de desenho, mas no meu Behance eu ainda botava os meus trabalhos de produto e tal, principalmente porque meus trabalhos de produto eu sentia que eles eram muito mais, tipo, tinha um mockup muito mais, tipo, mais elaborado e tal. Eu colocava tudo, mas eu nem conseguia trabalhos com eles. Eu só botava, estou falando a verdade, né? Tipo, eu botava ali. Só que da divulgação foi realmente fazer um Instagram de desenho e as feiras. Para mim, tipo, uma diferença muito foi as feiras, foi ir atrás e ser na cara dura, às vezes mandar um e-mail para alguém que eu queria trabalhar e falar, olá, aqui está o meu portfólio. Mas foi fazer o Instagram disso. E eu tinha muita vergonha no começo, de verdade, de postar qualquer coisa. E aí, eu tinha vergonha de tudo. E então, só manda. E aí, vai embora do Instagram. Obrigado. Okay. Alguém ia fazer pergunta antes, né? Eu. A Luara. Shirley, você faz em seguida. A Luara, ela levantou a mãozinha um segundo antes de falar. Luara? Oi, eu não levantei a mão, na verdade. Pode me perguntar, Tirando. Então, não, mas está aqui a mãozinha levantada do lado. Vai lá, Shirley, pergunta você. Foi a Sara. Tá. Então, depois, Sara, você pergunta. Eu não sei se eu entendi bem ali que você falou que usa só 2 pincéis. Não, eu uso 3. Eu uso um que é mais. Ele é mais. Ele é o guache do Kyle. Ele é um dos guaches da Mary Blair,
porque tem, tá, no Photoshop tem aqueles do Caio, aí tem um que é só de guache. Aí tem um outro que ele é mais um rabiscadinho, assim. E aí eu sou bem do airbrush, que é aquele que é mais bolinhas, né? Tipo, mais o airbrush, né? Tipo, aquele spray. Aí, às vezes, eu tento pegar outros brushes quando eu quero. E, eu também faço muito umas pra cenar, tipo, superfície, essas coisas, eu também coloco um outro brush que eu tenho, que ele fica meio que, tipo, ele dá uma texturinha. Esse brush é um brush que eu peguei de um curso que era da Tom House, que eles fazem várias animações e tal, eles têm um curso na escolismo, e aí eu peguei esse brush e ele também é o que eu uso. Mas eu uso mais 3. E aí tem esses outros 2 que é só de vez em quando. São 5. Eu já passei muito tempo procurando brushes, até o momento que eu fiquei só... eu fiquei tipo, meu Deus, eu tenho que parar de ficar procurando brushes. E aí eu fiquei mais neles. Eu acabei de mandar um brush aqui que ela comentou para vocês aqui no chat, mas eu falo muito para eles, Maria Clara, eles sabem criar os brushes, editar os próprios, criar os próprios pincéis, né? Às vezes a gente fica, claro, tem um pincel ali, né, que já tem um acabamento legal, é interessante, mas eu vejo que o pessoal fica muito refém, assim, do brush, e ele é mais para acabamento, às vezes ele faz milagre, né? Então, enfim, né, o que você tem a colocar, assim, em cima disso, né? Alguma outra visão? Eu tenho essa visão, mas eu também tenho, por exemplo, a Natália, que está aqui, que estou vendo que ela está aqui, está também falando na UFSC, as ilustrações que eu comecei a fazer do meu filho e tal, eu sei que eu tive uma diferença no resultado que eu tinha depois que ela me apresentou um brush, que era um brush mais rabiscadinho, assim. Então, eu entendo, mas eu acredito que o brush também ajuda, né? Tipo, ele ajuda a fazer aquele efeito que você está tentando e não consegue. E eu acho que eu queria, quando você falou assim, você sabe fazer brush, eu falei, nossa, eu aprendi a fazer brush, né? Eu tinha que começar a voltar, porque às vezes eu queria um espaçamento, eu nem lembro que eu podia movimentar ele. Obrigada. Eu tenho mais uma pergunta. Não, pode perguntar. Eu fico bastante curiosa com a parte de precificação, assim, tipo, como que foi preço, como que você começou a cobrar, né, no começo, como que foi até agora? O preço? Não o preço em si, né, mas como você foi comparando, foi chutando, foi... Tá. Então, o que eu normalmente faço é perguntar para as pessoas que já fizeram trabalhos parecidos. E aí, porque eu acho que eu não sei muito calcular, tipo, em horas, principalmente, né, quando você falou quanto tempo você demora para fazer essa ilustração, eu não sei. Então, tipo, eu não consigo ainda calcular em hora, mas mais ou menos calcular o mês, né? Tipo, quanto que eu, né? Mas eu vou ser sincera, em cada projeto eu procuro alguém que fez mais ou menos parecido, tipo, alguma coisa e pergunto. Principalmente, eu acho que o ilustrador tem que se juntar mesmo e perguntar. Muita gente veio para mim, aí eu mando o meu preço para eles. Eu digo assim, olha, eu mando esse tal. E para ilustração de livro, eu coloco até... Porque existem livros mais simples e livros mais complicados, né? Então, eu fiz um preço de páginas simples e páginas duplas, né? Para, tipo, um preço... para ela, se ela fosse bem, a página simples, que é uma página só, né? Uma página só. Desculpa. Uma página e página dupla as duas, né? Quando a ilustração vai nas duas. E aí eu coloquei um preço mínimo e um preço máximo para a editora. E eu acho que quanto mais você, eu pelo menos sinto, né? Quanto mais você explica cada etapa, tipo, esse é o preço da simples, esse é o preço da dupla, esse é o preço da diagramação e esse é o preço de tal coisa. Você consegue fechar um valor mais alto, porque a pessoa entende que você tem cada coisa. Porque se você coloca só o valor, vai só diminuindo e você já perdeu uma página. Mas esses foi realmente conversando com outras pessoas e até... O Ângelo, que vocês vão conversar na próxima conversa, foi a pessoa que mais me ajudou no começo. Tipo, eu mandava várias perguntas para ele. Mas também é um pouco de chute, assim, é um pouco mas eu acredito muito que a gente tem que se valorizar e a gente tem que
tentar fechar um preço que não seja loucura da gente fazer. E é isso. Eu posso mandar o meu preço, mas assim, tipo, ele foi, um pouco também no chute e na coragem, porque às vezes não vão fechar, e às vezes assim, eu acho mais, tem também vezes, eu já fiz isso, que eu já fiz projeto que eu fui na cara dura e perguntei quanto que ele tinha de orçamento, e a pessoa foi bem sincera, e tipo, uma coisa que eu ia cobrar 3 mil, eu cobrei 10, porque eu sabia o orçamento que ele tinha, porque no começo eu não tenho noção, e às vezes as pessoas realmente não... As pessoas podem ser mau caráter, mas existem pessoas que vão te falar que esse projeto é um projeto grande, então... E eu também... Então, no começo, várias vezes eu perguntei quanto que a pessoa tinha, tipo, qual que era o orçamento do projeto, quando não era para ela, quando ela estava sendo terceira. Porque aí ela está sendo terceira, ela sabe quanto, né? Ela não está querendo economizar no produto, né? E aí também, tipo, da Unicef, era um projeto que eu queria muito pegar e eu não sabia mesmo cobrar. Aí nesse eu perguntei para ela qual que era do orçamento, e foi um orçamento que eu aceitei. E também e eu também acho que, tipo assim, quando você coloca um orçamento mais para cima, muitas vezes eles vão te rebater e falar, tenho esse preço. Aí você pondera se você quer ou não, assim. Então, é isso. Eu não sei se eu respondi, porque eu não respondi. Foi, era isso mesmo. Obrigada. Tipo, aí não sei. Não, eu também. Acho que era isso. Claro. Mas perguntando, tipo assim, a gente tem muito ilustrador que a gente troca, né? Tipo, quanto você comprou nisso? Até na própria editora, depois eu conversei com ilustradores que fez para elas, eu descobri que eles cobraram menos, aí no segundo livro eles já pediram mais, porque eles sabiam que eu tinha conseguido mais. Então, tipo, para mim, o ilustrador tem que conversar. Para mim, a gente tem que se unir e conversar sobre preço, porque é assim que realmente a gente vai sendo, sei lá, as editoras vão começar a entender qual é o preço do ilustrador, assim. Concordo plenamente, né? Tem que virar quase um monopólio, assim, né? Pra gente mostrar que o preço do trabalho, viu? Para cada 26 horas no mínimo. Eu tenho uma amiga minha que a Diana, ela sempre fala que ela queria muito fazer qual que é o nome do que a gente não tem? Tipo, vocês, arquitetos, têm? É como se fosse um... Ai, meu Deus do céu. Juntar a classe, né? Igual a gente tem um sindicato. Isso, um sindicato dos ilustradores, porque a gente precisa de alguém para lutar pelo direito autoral, por várias coisas que... Desculpa, vou começar a ser militante da ilustração aqui daqui a pouco. Sara, você tem uma pergunta, Sara? Eu tenho, sim. Eu queria perguntar para Maria como é que foi para ela montar o portfólio para conseguir os trabalhos, tipo, o que os contratantes valorizam, assim, o que tu acha importante, como tu acha importante organizar. Tá, tô aqui pensando. É que eu nunca... Eu acho que agora que eu vou começar a fazer mais um portfólio mesmo, é que realmente esses projetos eles foram surgindo e eu indo atrás, eu não tenho... Tipo, para mim, você tem que mostrar o seu estilo, que você consegue fazer a mesma ilustração várias vezes, né? Tipo, o mesmo personagem, no ambiente, tipo, mesmo mudando de ambiente, tipo, apresentar personagens. Eu realmente fui com o meu Instagram para a maioria, no começo, assim, porque no meu Behance não, tipo, eu mandava, mas eu acho que a pessoa ia muito mais no meu Instagram e foi nas feiras, né? Então, muito foi integrando nas feiras. Mas eu posso falar o que eu vim pesquisando, que eu quero colocar no meu portfólio, porque o meu próximo plano é mandar para a editora de fora, porque eu quero muito conseguir para fazer mais coisas para fora, né? Então, a gente comentar. E aí, eu acho que é mostrar o personagem e mostrar o personagem com várias feições, várias poses, vários, tipo, triste, feliz, e aí ele em alguns cenários. A Thaís, uma amiga minha, ela fez uma coisa bem legal, que é fazer projetos fictícios, né, de livros. Então, tipo, pegar uma história já que está com domínio público, e aí ilustrar essa história, tipo, fazer uma capa e fazer só 3 ilustrações ou 2 ilustrações dela, porque isso é o que chama a atenção da editora, se for para esse caminho, né?
E é isso. Nesse caminho, eu acho que para mim é fazer, se não tem um projeto de um livro pronto, fazer o caminho de fazer fazer projetos, não ilustrações soltas, de fazer projetinhos de coisas. Eu vou complementar a pergunta da Sara. É isso, obrigada. Falou que foi na Pixel Show, né, que você conseguiu vários clientes ali. E o que mais chamou a atenção deles lá na Pixel Show, né? Porque é um lugar onde tem vários ilustradores. Então, alguma coisa chamou mais atenção pelo teu estilo ali. Quais foram os materiais, ou por causa do estilo, o que foi? Eu acho que foi bastante pelo estilo, assim, porque eles falavam muito das texturinhas e muito dos personagens. E eu fiz os personagens, alguns, né, como tinha a historinha do meu filho, da cachorrinha e do hamster, eles tinham meio que um parecido, né, dava pra ver que eu conseguia colocar eles. Mas eu acho que foi... É que eu não mostrei muita coisa que não, uau, tão diferente, né? Eu nunca foquei nada em, tipo, pin, não sei o que, tipo, coisas, tipo, eco bag, não. Eu sempre foquei bem na ilustração, tipo, bem no pôster, no máximo, tipo, adesivo, né, pra estar lá. E eu também tinha uma zine da historinha, mas bem nas ilustrações. E eu também sempre me preocupei, eu não sei se isso ajudou, mas eu me preocupei sempre em imprimir em papel diferente. Então, tipo, que a textura, porque muitas vezes a textura na ilustração digital fica ótima, mas aí na impressão, a impressão perde um pouco daquela texturinha. Então, eu pensei em pegar, tipo, papéis que são levemente texturizados, que aí a pessoa pegava e sentia a textura, e aquilo sempre a pessoa acabava comentando mais, sabe? Então, acho que foi, não sei, eu realmente não consigo saber exatamente o que foi, mas as pessoas falam muito das texturinhas. Eu acho que eu posso mais ou menos imaginar, porque a Maria Clara, ela às vezes até levava o Dudu junto para aula, né, o filho dela. Sim, eu já tinha. Ele foi crescendo, assim, durante, né, conforme ela foi estudando. Ele era o mascote, né, da turma ali dela, inclusive. E então dá para ver, né, que ela pegou essa temática do filho dela, umas historinhas, e tinha vida, né, além de todo o trabalho, qualidade, mas dá para ver que tem um espírito, né, tem alma na ilustração. Eu acho que isso é um grande diferencial do teu trabalho. Nas feiras eu acho que o que eu conseguia conversar com as pessoas era quando eu começava a contar o porquê de cada ilustração. Tipo assim, esse não é só um menininho no avião, isso é um filho com... E aí eu começava a contar. Eu acho que quando você tem sentimento dentro de uma ilustração, a pessoa, ela vê com outros olhos, né? Eu lembro que até o da capa do aviãozinho de papel, eu levei a capa do aviãozinho de papel para algumas feiras. Então, tipo assim, existiu essa capa das ilustrações do aviãozinho de papel que eu fiz com meu filho por causa dessa história, né? Então, tem todo um sentimento atrás que talvez isso pode ter ajudado um pouco. A gente tem uma pergunta aqui da Emanuele. Eu tenho uma pergunta. Como foi para você o processo de ir descobrindo seu estilo, aplicar ele, descobrir o que combinava com o que você criava? Eu ainda tenho muita dificuldade, peço de tudo, mas não encontrei um jeito que me identifique e desenhar e representar bem o que eu quero expressar. Então, eu acho que eu consegui achar o meu estilo no momento que eu me desprendi em querer achar o meu estilo. Porque eu lembro que eu fiz até um curso sobre traço e que eu me admiro muito. Então, eu fiz todo esse negócio de procura, aí chegou um momento que você começa a desenhar muito, estudar. Tipo assim, eu comecei a estudar mais do que tentar achar o meu estilo. Tipo, eu comecei a, tipo assim, eu quero tentar passar mais esse sentimento, tipo, sei lá, o sentimento, né? Eu comecei a tentar procurar, a estudar composição, a estudar, tipo, cor, a estudar, tipo, a entrar em aulas que era muito mais do esqueleto do desenho, tipo, antes do desenho, né? Do que realmente achar o estilo. Eu acho que foi isso que aí eu comecei. Porque eu acho que quando você estuda mais esse esqueleto, é mais fácil de você conseguir fazer expressar o que você quer, né? O esqueleto, eu digo, tipo, a composição
e depois o estudo de cores antes de ser uma mega ilustração? Eu não sei se eu consegui responder muito bem, porque eu realmente tive dificuldade nesse momento de procurar um estilo, mas eu acho que foi assim. É isso. A Thaís mandou... A Thaís Finger também é uma ilustradora, né? Perfeito. Eu acho que eu sigo ela também nas redes. Seja bem-vinda, Thaís, né? Uma próxima você vem para cá para falar pra gente também. Ela fez um comentário aqui, não é uma pergunta, é mais um apontamento. Sobre o que chamou a atenção e chama também até hoje, né, a atenção nos seus trabalhos, é que, né, no caso você, Maria Clara, é muito criativa e consegue fazer um storytelling muito grande dentro de apenas uma ilustração só. O trabalho todo da Maria Clara é muito autoral. E eu concordo, né? Eu acho que essa questão de ter a narrativa ali dentro, né, de uma cena estática, isso é difícil, né? E como é que você planeja isso? Quando é a ilustração de um livro, é aquele negócio do gráfico da emoção. Para mim, o gráfico da emoção é realmente uma coisa que me ajuda muito. Já as ilustrações pessoais, é uma coisa que eu gosto muito, é viajar dentro da ilustração. Tipo assim, tem essa ilustração aqui é do balão. E para mim, não era para ele estar no universo, não era para ele estar lá no céu, não era para ele estar lá nas galáxias. Só que quando eu estava fazendo o teste de cor e eu escureci, eu falei, nossa, é isso, sabe? Então, eu tento sentir aonde a ilustração vai. Eu acho que isso é meio chato, triste falar que, tipo, eu sinto a ilustração indo, mas no pessoal, eu realmente não estudo muito a ilustração. Tipo assim, eu não sei muito aonde eu quero chegar, só quando realmente eu tenho a história, né? Quando tem aquele tem a ilustração da menininha olhando para os passarinhos, aquela já é uma ilustração que, eu vou passar aqui, já é uma ilustração que é de uma memória minha de infância. Ai. Vocês estão vendo minha tela, né? Só vou mostrar aqui. Mas essa aqui é uma memória minha de infância, mais que eu tenho cabelo branco, mas é só por causa que chamava mais atenção e na composição ficava melhor. Que eu fui num lugar e tinha muitos passarinhos. Então, tipo, nessa, eu sabia o sentimento que eu tive naquele momento, né? Então, eu tento muito chegar tipo, pensar muito no sentimento principal que eu tava querendo quando eu faço o esqueleto da composição, né? Tipo, de uma coisa grande, uma pequenininha, mas ela sendo o centro. Então, é assim que eu chego. Sim, acho que não sei se essa foi a resposta, mas acho que é assim. A Maria Eduarda fez uma pergunta, mas eu quero saber, a Sara estava com a mãozinha levantada de novo. Quer fazer outra pergunta, Sara? Então... A Maria Clara perguntou quais cursos que você fez fora da faculdade. Eu fiz vários. Eu fiz... Mas a faculdade foi muito importante para mim, tá? Então, eu acho que eu fiz no curso, na Panorama, eu fiz quase todos os cursos com o Lucas Ferreira. Eu adoro o Lucas Ferreira, seguem ele. Ele, tipo, para mim, as aulas dele era tipo, bum, tipo, vários. Sabe quando você, tipo, o professor explica uma coisa e você fala, nossa, agora enxerguei tudo que eu nunca enxerguei, sabe? Dentro que ele quer o que fala do esqueleto, assim, ele que me ensinou. Todo é negócio de emoção, tudo foi ele, assim. E aí, então, eu fiz composição, perspectiva e cor, agora com ele. Eu já fiz vários do esculismo, quando o dólar era mais boa. Eu também fiz alguns, quase todos, assim, do Doméstica, que aparece de ilustração de livros, eu faço, porque gosto bastante. Então, realmente, eu sou ratinha de cursos. Tipo, eu amo cursos. E façam cursos, porque eu acho que é o maior investimento que você pode fazer na sua vida é cursos. Então, fiz vários cursos. E é isso. Eu não sei, não tô tentando lembrar outro curso que... eu também fiz os cursos do Leslie Pierre também, que é outro ilustrador aqui de Floripa, que esse foi o primeiro eu fiz um livro que é ele que fez eu ter coragem de desenhar
o da história do aviãozinho de papel, ele até tatuou um aviãozinho de papel no meu braço depois. Então, tipo, eu realmente fiz vários cursos, vários cursos. Se quiser, eu posso mandar os links dos cursos depois para compartilhar. A Sara perguntou se tem algum específico, mas acho que você já mencionou. Os específicos são realmente o escolismo eu fiz da Tom House, e aí o do Doméstica é realmente todos os que tem literatura infantil, eu tô lá, tipo, como uma aluna. Na verdade, tem uns 4 ainda que eu comprei, porque eu sou, né? Ai, nossa, eu não fiz, mas vou fazer. E mais o Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira na Panorama. O Lucas Ferreira, não sei se ele ainda está dando aula na Panorama por causa da pandemia. Ele fez agora, a aula que eu fiz, ele fez por conta. Lucas Ferreira e do LSPR, aqui de Florianópolis. Eu não conheço o Lucas Ferreira, não sei só o trabalho dele, mas o LSPR, enfim, meu amigo, eu admiro muito o trabalho dele, é maravilhoso. Eu também, eu admiro muito o trabalho dele. Antes de ele ser ilustrador, ele é um artista plástico, né? Ele consegue pegar qualquer coisa, inventar pigmento com qualquer coisa e... Sim. Maravilhoso. Depois eu vou mandar. O Lucas, isso. E o LSPR, o que é legal nele é que ele não tem, ele muda, ele tem um estilo e aí ele vai mudando e mesclando a história dele, né, como um artista plástico e tal, que até eu conheci ele até num workshop para crianças. O primeiro aluno dele foi o Dudu, tipo, o meu filho. Foi bem incrível. O seguinte, eu depois posso pegar essas dicas com a Maria Clara, e daí quando os certificados de vocês ficarem prontos, né, ali na aba da UFSC, eu vou mandar um e-mail para vocês, e daí eu mando também essas dicas dela, né, com as sugestões certificados, e também, né, valorizar esse pessoal, né, aqui de Floripa, que está movimentando a área, né, então eu acho que isso é... E por mais que tenha esses online, faz muita diferença fazer, por mais que não seja presencial hoje em dia, né? O do Lucas, o de cor, eu fiz online. Ele é diferente, né? É diferente você ter aquele feedback do professor, é diferente você ter as dúvidas no momento que você tem. E, querendo ou não, você faz os exercícios, né? Porque às vezes eu faço uns cursos online e não faço exercício, eu só assisto e não acho que não vale muito. Uma vez aluno, sempre aluno, né? Eu também sou desse. A Maria Eduarda perguntou, queria saber também como mudou tua percepção depois de ser mãe, né? O que te inspirou no trabalho, em termos de ilustração. Na verdade, a mãe antes de ser ilustradora, né? Mas... então, isso tem uma coisa, né? Tipo, eu fui mãe com 19, então antes de ser mãe, estava me formando na escola. Então, mas eu acho que muda bastante, principalmente porque eu sei a vivência com a criança, né? Tipo, eu tenho a criança aqui, então, para mim, eu vejo um pouco uma diferença de, até, porque quando eu sou uma mãe bem, tipo, gosto de ser mãe presente e ler muito sobre infância. E eu não sei se eu teria se eu não tivesse tido filho ainda, sabe? Talvez isso poderia ser um pouco mais para depois, um pouco, então... E me inspira muito, e também para mim, o que também de diferente de ser mãe, ter uma criança em casa, ter ideias por muito, tipo assim, diariamente, né? Principalmente quando elas são menores, porque elas brincam, elas têm uma criatividade, tipo, gigantes. Então, é uma inspiração ali, do seu ladinho, né? Então... Acho que muda isso, né? Não, o que mudou realmente eu não sei, porque eu não sei. Eu não sou muito eu antes de ser mãe. Então, isso não é tanta coisa. Pessoal, mais alguma pergunta? Estão digerindo as informações aí? João, tem mais uma pergunta? Tenho sim. Ô, Maria, tu tinha falado lá no começo, na apresentação, tipo, tu tinha falado de que o ser ilustrador era meio que ser diretor, meio que decidir o ângulo de câmera, as paradas de enquadramento. Aí eu queria perguntar quais são as referências que tu tem disso, se tu tem referência nesse sentido
de outros ilustradores, quadrinistas, até diretores mesmo, de repente. Então, eu sou meio ruim de nome, mas no projeto de composição do Lucas foi uma coisa que eu aprendi muito, porque eu acho que é a fotografia, tipo, de filmes, assim, e de muitos quadrinistas fazem, né, e animação. Eu não sou muito a pessoa certa de falar, né, nomes. Vai que, tipo, em quase todos, se você perceber, tipo, quando a pessoa tá como um fragilizado, a câmera vai sempre olhar ele de cima para baixo, né? E aí, quando você, então, eu sei que você nomes, e eu não sou muito boa de nomes, mas é porque quase todo mundo, assim, nesse âmbito de animação, né? Tipo, a Pixar faz muito, né? Tipo, isso é óbvio, né? A Pixar faz, tipo, mas eu tava com o nome aqui na ponta aqui. Não, nome... Não joguei, não. Tá. Então. Abstrai de nome também, porque... Tá. Mas é bem princípio da fotografia mesmo, como a Shirley disse. É uma coisa que e ajuda muito, assim, muito. Para mim, eu acho que se você vai fazer como você quer melhorar a sua ilustração, tipo, antes de uma coisa, é a composição. Tipo, porque ajuda muito na contação de história, ajuda muito na ideia que você quer passar. Que é muitos princípios, né? Tipo, a aula do Lucas foi tipo 9 aulas, assim. Então, mas os quadrinhos, até no quadrinhos tem bastante. O Lucas, ele é quadrinista. Eu tô fazendo muito programa do Lucas, gente, desculpa. Mas como ele é quadrinista, ele mostra muito isso nos quadrinhos que tem, né? Tipo, quando é um foco maior no personagem, ou quando ele não tá. Então, não sou muito boa de falar, não sou. Mas é o princípio da fotografia, assim, se for ver... tem um site que depois eu vou passar também pro Doug e passar para vocês, que é um site que mostra vários processos de livro infantil. Então, lá também tem, tipo, mais livro infantil, mas tem vários processos, assim, então lá também tem alguns falando de composição, e que é bem legal. Eu gosto muito de ficar vendo processos, assim, do começo. E é isso. Obrigada, João. Valeu, eu que agradeço. Bom, eu acho que caminhando aqui para a gente fazer as últimas perguntas para encerrar, né? Já está aqui já 1h30 praticamente, né? Eu acho que se deixar, vão querer conversar com a Maria Clara assim o resto do dia, né? Mas é legal, eu acho que também, né? Vocês têm o Instagram dela ali, né? Eu acho que dá para estabelecer esse contato e depois ela vai passar para mim essas dicas e eu passo para vocês. Então, a pergunta do Kleber, então, vamos colocar assim como última pergunta. Não sei que alguém tenha uma pergunta muito, não vai dormir se não, né? Mas a pergunta do Kleber, ele quer saber como foi a sua experiência com o primeiro trabalho remunerado, né, com ilustração. Como aconteceu, tanto em questão de tempo, valor e a relação com o cliente. Deixa eu só pensar primeiro qual foi realmente o trabalho. É que eu acho que os primeiros mesmo foram aqueles tipo de commission, né? Então, acho que esse não seria um tão relevante. O meu primeiro trabalho, tipo, de cliente com publicidade, né? Foi o da Whiskas. Foi, tipo, eu lembro que, então, foi bem grande. O tempo. Queria, hoje em dia, até ter mais coragem do que eu tinha no passado de pedir tanto tempo quanto eu pedi, assim, tipo, para uma ilustração. Foi bem legal. Tipo assim, eu realmente não tenho... A minha relação com o cliente foi ótima. A mulher foi... Tipo, que eu tinha... Na verdade, não era contato direto com a Whiskas, sim com a agência de publicidade. Ela foi bem... Tipo assim, eu realmente peguei e coloquei no meu tempo. Eu aumentei, né? Eu aumentei o tempo, eu fiz, acho que eu pedi uns 20 dias para fazer uma ilustração só, mas isso justificava também o preço que eu tinha cobrado, e foi até
o Ângelo que me ajudou, porque era para Whiskas, né? Por mais que tinha sido o meu primeiro trabalho, eu não podia, tipo, eu faço R$ 200 pela minha ilustração. Então, eu lembro que fechou por só 1.900, uma delas, né? Cada uma foi esse valor. E eu mandei. Então, só que eu também já trabalhava na LUD, né? Então, tipo, eu já sabia mais ou menos a forma de apresentação, as coisas mais fechadinhas, e também eu sempre mandava para outros. Gente, todas as entregas que quiserem entrar agora. Mas. E aí desculpa, vou esperar. Então foi isso, tipo assim, minha relação cliente foi. Eu realmente nunca tive problema com cliente. Tipo, eu não sei se é sorte ou se. E eu acabo passando um pouco do tipo assim, eu sempre mando figurinhas, eu sou fofinha até com cliente, até. Mas então não. Mas eu acho que eu tive sorte, assim. Eu não tenho uma mania muito de falar mal do cliente, né? Porque não. Se tá. Pra mim, o cliente não gosta quando você atrasa. Pronto, só não atrasar, tudo tá ótimo. Porque quando você atrasa, que realmente dá um chabu lá e fica num mau entendimento. E sempre, se você acha que você vai atrasar, tipo, fala 5 dias antes que você vai atrasar. Porque é a melhor coisa, assim, eu sinto, com relação ao cliente, nunca falar, tipo, 2 dias antes, tipo, falar segunda-feira era para sexta, vou entregar na semana que vem porque aconteceu tal coisa. Eu sempre tenho isso com o cliente, assim. Mas foi. Mas eu não sei se. É porque o foi isso. Isso aconteceu no meu primeiro trabalho. Mas deu tudo certo, no final. Você, como, né, você faz ilustrações, nesse último livro também teve essa experiência de estar ali praticamente como editora também do livro, né, que você fez com sua amiga, e também tem a questão que você mesmo, acho que quanto designer, finaliza todo, pelo menos nesse último livro, teve todo o cuidado, desde o início até o final, né? Como é que foi essa experiência? Foi enlouquecedora e eu entendo todo. Antigamente achava um absurdo tudo que a editora pegava, assim, sabe, do ilustrador. Tipo assim, antes eu achava absurdo que a editora, ela, tipo assim, você ganha. Aqui no Brasil é um pouco difícil ter até direito autoral para o ilustrador, né? Lá fora tem mais o direito autoral para o ilustrador, só que aí tem um preço, só que eu sempre achava que a gente tinha que ganhar mais. Aí, tipo, né, ter os direitos autorais, isso é uma coisa que eu ainda toco nessa tecla, mas eu achava, tipo, nossa, mas só 10% do direito autoral que o autor tem, sabe? Só que aí eu vi o trabalho que a editora tem, sabe? Tipo, o trabalho que é ficar no pé da gráfica, o trabalho que é ficar tentando a distribuição depois. Então, eu senti na pele o trabalho da editora, né? Então, isso foi o mais interessante do Collor, assim, tipo, eu consegui entender. E também, antes, eu também não entendia por que eu tinha tanto... Tipo assim, às vezes olha, você só tem 2 meses, mas a impressão tem mais 3 meses. Eu falo, tipo, nossa, por que eu tenho que fazer 2 meses um livro e aí você ainda vai deixar lá na gráfica por 3 meses, sabe? Uma coisa assim. E aí eu senti na pele por que eles fazem esse planejamento, né? Então, para mim foi muito interessante ver tudo e para mim, tá? Eu acho que é isso. Não sei, essa foi a pergunta, né? Foi, eu acho que uma ótima visão, né, para passar para a gente, assim. A Giovana fez um comentário, né, que ela adorou essa comparação entre o ilustrador e o diretor né, o diretor de cinema mesmo, né? Enfim, porque de fato nessa escolha dos planos, das cenas, como isso. Bom, eu vou fazer agora o fechamento. Pode ser, pessoal? Eu sei que estão cheios de perguntas. Daí a gente vai todo mundo seguindo, né? A Maria Clara lá no Instagram e também ela vai mandar esses links. Mas eu fico porque já está no tempo. Quando a gente quer dar aula ou fazer uma palestra, vem o correio, vem tudo. Gente, mil desculpas por isso, meu Deus do céu. Não, pelo contrário, eu que quero agradecer muito. E, na verdade, a gente está invadindo a tua casa, né? Então, eu super entendo. E você, assim, disponibilizou um tempo do seu dia para estar aqui com a gente, né? Eu quero agradecer imensamente, Maria Clara, por todas essas dicas.
todas elas, desde as menores até essas mostrando o teu processo, elas são dicas, eu acho que são fundamentais. E eu falo por mim, né? E eu acho que é uma forma também, eu criei mais essa conversa ilustrada para eu me atualizar também. Essa chance de mostrar para os alunos algumas coisas, eu aprendi também com vocês, então estou aprendendo contigo aqui. E super orgulhoso desse processo. E queria saber, agora no final, para a gente fechar então, o que você tem a falar dessa formação enquanto designer, né, para a carreira de ilustradora e, enfim, né, o que veio a somar, quais lacunas que ficaram, até para o pessoal saber, né? A maioria aqui está no design ou está próximo disso, né? Sim, eu acho que o design me ajudou muito a entender o processo, tipo, a querer ter um processo, na verdade, né? Tipo, porque você tem toda uma descoberta antes, né? Antes, para mim, eu como design de produto, né? Tipo, tem toda uma pesquisa no começo, né? Que eu acho que essa pesquisa que quando eu fui fazer livro eu senti falta. Tipo, não, eu preciso ter essa pesquisa do público, essa pesquisa... Tipo, aí não é mais, tipo, da função do produto, né? É, tipo, do que eu quero passar para a história. Eu acho que, para mim, as matérias, sei lá, tipo, marketing, tipo, as matérias de entender o consumidor e não sei o que, foram muito importantes, assim, para, né, tipo, tá nessa vida, né? Tipo, sabendo o que eu tenho que fazer. Eu fiz até o projeto de publicidade que também me ajudou nesse primeiro projeto da Whiskas, e eu acredito que o que eu sinto falta, gente, hoje em dia, que eu não aprendi na faculdade, foi porque eu não fiz design gráfico, sabe? Então, tipo, eu não fiz diagramação, então é só que eu tinha lá, eu só não fiz porque eu era do produto, né? Então, e eu acho que a única coisa que eu acho que eu sinto mais falta, não sei, eu acho que eu sinto que eu senti falta. É que eu realmente, a minha faculdade, eu fiz animação, produto e gráfica. Às vezes eu fico achando que o que eu senti falta pode estar na outra lacuna que eu não fiz. Mas era saber mais É que na ilustração, é que eu não fiz também nenhum projeto de livro na faculdade. Mas podia ter feito de TCC, queria ter feito de TCC. Afinal, não fiz porque fui burra. Então, é que eu não me deixaram, a Marita não me deixou. Mas, porque eu não queria o dono também. Mas, eu acho que é isso. Tipo assim, eu acho que a faculdade foi muito importante para mim. Tipo, eu acho que tem que passar por esse processo. Por mais que ilustração, né, você pode sair da escola e ir direto para ilustração, mas na faculdade você aprende a dar valor para esses outros processos, a dar valor para as etapas, a dar valor, tipo, pro que cada passinho que tem, sabe? Então, acho que é isso. Maravilhosa. Eu quero até pegar a dica, assim, de manter tantas pessoas com a câmera ligada a aula toda, 1h30, tá? Porque nas minhas aulas eles não ficam tanto tempo. Ou até ficam, né? Eu não posso até reclamar. Mas é que tem mais gente com a câmera ligada, ó, e vocês aqui estão com a câmera ligada, vou cobrar toda a aula também, tá? Eu adorei essa sua câmera ligada. Isso eu acho que é um retorno, assim, né? De como foi uma fala super incrível, cheia de informação e também leve, né? Dá pra ver que tu faz isso com a alma mesmo e com muito talento, né? Que vem de estudo, de trabalho. Obrigado, muito obrigado aí da turma. O pessoal de fora, né? Que não é da UFSC ou talvez não é do curso de design, eu acho que deu para dar um gostinho aí do que a gente, né? Faz, o pessoal que está saindo também do curso, né, Maria Clara, o Ângelo também é um ex-formando, né, é um formando do design também. É isso, quero agradecer muito por tudo e espero vê-la novamente aí nessas conversas ilustradas. Obrigada, gente. Eu não sou muito habituada a fazer palestras, só nem ver, fico toda enrolada, eu já tenho horas que eu enrolo e não sei mais nem o que falar. Mas, então, muito obrigada, toda a paciência. E eu adorei mesmo ouvir. Eu gostei bastante. Que bom. Pessoal... sim, isso a gente combina. Exatamente. Se tem mais alguma coisa a falar, enfim, daí a gente fecha. Quero agradecer a participação de todo mundo. 35 pessoas o tempo todo aqui, então é um recorde.
E me seguir lá no Instagram, que qualquer coisa podem me perguntar lá também. É isso? Obrigada, gente. Então tá, gente. Obrigado, até mais. E a turma de ilustração da agora à tarde, vocês vão lá para a aula, que eu vou assessorar o trabalho. Então tá. Até mais. Obrigado, Maria Clara. Tchau, tchau. Obrigada. Um abraço pro Dudu. Tchau, obrigada. Vai sim. Até Obrigada. mais. Tchau, gente.